Oi, meu nome é Alice, sou do oitavo C. Oi, meu nome é Augusto, sou do oitavo B. E hoje a gente está aqui com a professora Edicleia, que é a voz da experiência, que tem uma carreira de mais de 20 anos. E a gente vai fazer algumas perguntas para ela. Professora, você vivenciou e contribuiu com uma educação por mais de 2 décadas. Olhando para trás, qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? Como a sua identidade como mulher negra impactou e influenciou essa experiência? Boa tarde, Augusto. É um prazer dar essa entrevista para vocês. Parabéns pelo projeto. Olha, realmente eu estive, acho que por mais de 25 anos na escola, no chão da escola. E, assim, é uma profissão que eu abracei, que eu acho que é a profissão mais importante, sim, que forma. E um dos grandes desafios como educadora e como uma educadora, uma mulher negra, foi romper o estigma, o preconceito, né, que era tradicionalmente esperado, que pessoas negras eram para profissões, para cargos subalternos. Então, na década que eu comecei, no ano que eu comecei, ser uma educadora negra, a educação por si só já é um grande desafio. Então, acredito que o grande desafio foi provar para os meus alunos, para a comunidade que eu estava ingressando, que eu era, sim, uma pessoa capaz, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa preparada. E o estigma foi romper esse estigma de subalternidade que eles esperam da raça negra foi o grande desafio da minha carreira. Professora, ao longo desses anos você teve a oportunidade de impactar a vida de milhares de alunos. Você pode contar pra gente uma experiência marcante que você viveu dentro da sala de aula? Sim, há uma experiência marcante, que também é a minha experiência como menina negra numa escola, é a questão da autoestima. A autoestima da menina negra, ela é muito fragilizada, porque a gente não se sente bonita por conta do cabelo, por causa da pele, por causa da boca, que são estereótipos, é um racismo estrutural. E uma coisa impactante é eu chegar no meu primeiro dia de aula como professora negra e perceber aquele olhar, aquela atmosfera de desconfiança, né, de não pertencimento, e num belo dia, depois de alguns anos, eu entrar na sala de aula, ver uma aluna negra sentada, e é o olho dela, o sorriso dela, brilhar para mim e olhar para mim e pensar, nossa, alguém como eu. E aí você desconstrói a questão, né, a valorização, essa questão da beleza, o seu cabelo é bonito, professor, o meu cabelo é igual ao seu, eu falei, sim, o meu cabelo é igual ao seu, a minha pele é igual à sua, a minha boca é igual à sua, e nós somos bonitas assim. Então, conseguir despertar essa autoestima em crianças, em meninas negras, assim como eu fui uma menina negra invisibilizada na escola, é um grande marco na minha carreira. E como você lida no espaço escolar que ainda existe racismo? E como você acha que tem que educar os Sim. alunos e os colegas? Sim, como a escola, Augusto, é uma amostra, né? É uma sociedade, infelizmente, eu acho que para muitas crianças a escola é o local em que primeiro as crianças têm acesso, infelizmente, ao racismo. Como que se combate o racismo? Educando, não aceitando, denunciando, combatendo. E esse combate não só da minha pessoa ou pessoas como eu, negras, né? O combate ao racismo é diário, é de todos, é não aceitar, é denunciar, é não desmerecer. Então, o racismo se combate educando, ensinando que todos são iguais, que todos têm valores, ensinando a contribuição, essa herança riquíssima da cultura negra, que ainda é invisibilizada, tanto na escola, como na secretaria, como pela sociedade. Então, se escola é local de aprender, escola é local de se aprender sobre cultura, sobre herança africana, sobre herança negra e de combate ao racismo. Professora, qual o maior legado que você espera deixar para as futuras gerações de alunos e professores?
Eu acho que o maior legado é a transformação que a educação faz nas nossas vidas. Então, o meu legado, quando eu estiver velhinha, eu quero que os meus alunos lembrem para mim. Um dia eu tive uma professora negra que me ensinou literatura, que mostrou a importância da escrita, que mostrou a importância das minhas origens. Então, o maior legado é eu ser a melhor profissional, e eu procuro isso todo dia para transformar a vida dos meus alunos. É eles aprenderem que sim, que não há diferença na capacidade de uma pessoa, de uma profissional, por conta da raça, etnia, cor, cabelo. É esse respeito à minha ancestralidade que eu quero deixar. E como podemos. E como nós podemos melhorar o espaço de racismo? Boa pergunta, Augusto. Como nós podemos melhorar isso no nosso cotidiano escolar? Primeira coisa, o respeito à diversidade. Reconhecer que há diversos tipos de beleza, de talentos, de inteligências, e todas essa diversidade, essas diferenças são lindas, todas essas coisas são lindas e tem que estar presente no nosso dia a dia. E o respeito, a valorização, a empatia. Então, é assim que os alunos que se querem antirracistas têm que agir. É denunciar, porque não basta não ser só não racista. Eu não sou racista. O que você faz no seu dia a dia para combater o racismo? Como que você pode ensinar um colega seu que tem aí algumas práticas, algumas falas que não condizem? Como que você pode interferir? Eu acho que é esse o papel do verdadeiro aluno antirracista. E para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para os alunos negros que se sentem desvalorizados ou invisíveis no ambiente escolar? Nossa, que coisa importante. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para os meus alunos negros e também para os não negros, vocês são lindos, inteligentes, capazes, potentes, e não deixe ninguém, nada, nenhuma situação desmereça isso. Não esqueçam que vocês, hoje, o que vocês são um sonho dos nossos antepassados. Os nossos antepassados que foram escravizados sonhavam em ter liberdade, sonhavam em ter escola, sonhavam em ter oportunidades, e vocês as têm. Sei com diversas dificuldades, racismo estrutural, mas nós podemos combater isso sendo inteligentes, sendo estudiosos, usando a educação, o conhecimento como ferramenta de combate ao racismo. Sejam vocês, sejam lindos, sejam fortes e nunca esqueçam de quem veio antes de vocês. É isso. Professora, se quiser editar, eu posso editar alguma coisa, tá bom? Tá. Professora, muito obrigada por essa conversa inspiradora. A sua história é um farol que ilumina o caminho de muitos. Muito obrigada. E não esqueçam que as de vocês vão iluminar muitas vidas. Continuem com esse projeto lindo, com essa ação de esclarecimento, de letramento racial, que é muito importante. Se mais ações acontecessem assim, nossa escola seria um local de maior diversidade e mais respeito. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, professora, por nos acompanhar. Que a história da professora Edicleia nos inspire a contribuir em uma educação mais justa e inclusiva. Parabéns, é o que queremos, é o que sonhamos, é para isso que trabalhamos. Olá, eu sou a Emily Beatriz, essa daqui é a Luana Beatriz, somos do 8º B. E hoje vamos fazer uma viagem de escuta e aprendizado. Temos a honra de receber aqui o professor Sebastião, natural da Angola, que veio compartilhar conosco sua rica experiência e perspectiva sobre a cultura de seu país e como ela se conecta com o tema da educação. Professor, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Emily, Luana, eu acho que inverti, mas agradeço demais o convite, é sempre bom compartilhar coisas sobre Angola. Espero que vocês gostem aí do outro lado. Para começar, professor, conte-nos um pouco sobre a sua história e como a sua jornada de Angola para o Brasil. O que o motivou a vir para cá e se dedicar à educação aqui? Vamos lá, começando, eu sou um dos 9 filhos que meu pai e minha mãe têm. Eles estão juntos há 48 anos.
Eu sou praticamente o filho do meio entre os 9 e a minha infância ela foi uma infância bem complicada porque eu nasci em um país que estava em guerra, estava em conflito civil, parecido com o que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia. Fiz praticamente todo o meu estudo lá, ensino médio, comecei a fazer faculdade e aí eu sempre quis fazer algo diferente para a minha vida. E aí eu decidi procurar novos horizontes. E aí o Brasil apareceu na minha vida e eu vou contar mais um pouquinho depois sobre como tem sido o meu dia a dia aqui. E como você percebe as semelhanças e as diferenças culturais entre Angola e o Brasil, especificamente na linguagem, nas tradições e no dia a dia? Isso é muito interessante, porque antes de eu vir conhecer o Brasil pessoalmente, eu achava que o Brasil era um país com uma cultura completamente diferente da nossa lá de Angola. Mas depois que eu vim para cá, eu fui descobrindo que muitos dos traços da cultura são bem parecidos, como a música, o samba vem do semba, que é cultura angolana, tem muitas danças que são parecidas, muitos pratos, a gastronomia, por exemplo, da Bahia, é muito voltada para as coisas de Angola, religião, tem muito da religião, que chamamos aqui de matriz africana, né, que a maioria delas são religiões como o quimbanguista, que é de origem angolana e que faz parte da cultura africana. Então, essas são as semelhanças. Diferenças culturais a gente vê um pouco no contexto de família, o entendimento sobre papel das coisas. Vou dar um exemplo prático. A gente está aqui na escola. Lá em Angola, o pessoal venera o professor de uma maneira que vocês não imaginam. Tá? Então, o professor lá é uma baita de uma grande autoridade máxima na sala e os alunos dão uma moral assim bem grande. Apesar de que eu não estou querendo dizer que aqui não haja esse cuidado, né? Mas o pessoal aqui é mais descontraído, então o brasileiro, comparando ao angolano, ele é mais solto, mais à vontade com a vida, mais para frente, mais resolvido. Enfim, então tem algumas diferenças assim. O Brasil, por ser muito extenso, também isso é uma diferença comparado em questões de território. A população é muito maior, é muito mais mixigenada, então tem muita gente que é pardo, muito branco, misturado, e enfim, é um país mixigenado e isso acaba sendo uma das maiores diferenças, que lá a gente é de origem banto, enfim, mas aí depois eu posso passar mais detalhes para vocês. Fez muito rápido? Nos conte um pouco sobre as tradições, as histórias ou as manifestações culturais de Angola que você acredita que os alunos brasileiros deveriam conhecer. Que lições poderíamos aprender com elas? Bom, primeira coisa que eu vou falar é aqui, como hoje em dia no Brasil a gente tem um debate sobre igualdade de gêneros, de oportunidades e tudo mais, eu vou começar falando sobre uma figura extremamente importante da história de Angola, que é a rainha Gingambande. Sim, nós tínhamos uma rainha que teoricamente ela dirigia o reino do Ndongo, tá? Que hoje é conhecido como Angola e a outra metade que é o Congo Democrático. Então, historicamente, as mulheres lá em Angola sempre tiveram um papel de liderança, de cuidado, de gerenciar a parte da família. Tá? Fora isso, a gente tem grandes autores de relevância, como Pepe Tela, por exemplo, que fizeram história. Tá? Então, isso aí é bom. A luta pela independência de Angola teve figuras importantes como Antônio Agostinho Neto, que foi um dos angolanos assim de grande relevância a nível da Europa e que lutaram para que a gente tivesse a liberdade de ser um país, tá? Diferente do Brasil, que se tornou independente em 1822, Angola ficou independente de Portugal recentemente, em 1975, então bem recente. Deixa eu ver o que mais que eu posso acrescentar. E mesmo a contribuição, assim, teve muitos angolanos que foram trazidos para cá no período de escravidão,
que acabaram contribuindo com o que a gente entende hoje como cultura brasileira. A moda, ou a moda, o estilo afro, ele bebe muito da realidade do que seria Angola. E a influência na dança que eu já tinha falado no início. Né? Eu fui falar, né? É bom, ao vivo é assim, ao vivo é bom por isso. Eu tenho até a minha colinha aqui também, deixa eu ver. Qual o papel da escola, na sua opinião, em valorizar a cultura africana e especificamente a cultura angolana no contexto brasileiro? Vamos lá, a escola, como já falou Paulo Freire, tem que ser um lugar de libertação, um lugar que onde a gente consegue agregar valor, explorar e descobrir novas situações e novas formas de enxergar o mundo. A escola ela tem um papel crucial porque é um lugar que a gente passa muito tempo, onde conhecemos as pessoas, onde a gente entende como funcionam as coisas. A gente tem uma questão bem enraizada que é a questão do racismo estrutural. O que seria o racismo estrutural? São informações, hábitos e conhecimentos que são passados de geração em geração. Então, a diferença entre o que é preto, o que é branco, o que é um indígena, a desvalorização da cultura indígena. Só de línguas indígenas, a gente tem mais de 170 línguas que nem o próprio brasileiro às vezes sabe que elas existem e elas estão aí. Então é papel da escola proliferar, garantir que as pessoas algum dia saibam que essas línguas existem, que esses povos existem, dar o devido valor e, principalmente, impulsionar em criar novos hábitos dentro do ambiente escolar. Ah, mas o papel da escola é educar as pessoas? Não, a escola está aí não só para educar, mas como para despertar e organizar um pouco mais da nossa vida social. A gente tem as nossas casas, que tem os nossos pais, a família, que tem o papel de dar esse start, né, que é instruir as pessoas a serem cidadãos melhores. Mas a escola ela entra também como um lugar de paz, de amor, de conciliação, de criar novos hábitos, de mostrar que, independente de cor de pele, nós somos seres humanos, de que depois da parte física, que eu chamo isso de carcaça, depois da carcaça, por dentro todo mundo é igual, e impulsionar as pessoas a descobrirem o melhor de si. Então, acho que a escola entra muito bem nisso e é o melhor lugar para a gente conseguir se soltar. Tem mais duas aí. Professor, quais são os principais desafios que você enfrenta ao compartilhar suas culturas e suas vivências com os alunos brasileiros? E especialmente no que diz respeito ao combate ao preconceito e à ignorância sobre o continente africano. Olha, vou ser honesto, assim, hoje as coisas são bem mais tranquilas, mas eu já tomei muito choque, assim, inicial, no primeiro contato. Tem um sotaque, veio da onde? Geralmente as pessoas chutam. Ou chuta Haiti, ou Rio de Janeiro. Eu não vejo a semelhança, mas enfim, acontece. E como eu falei, do papel do professor, em Angola a gente tem uma visão diferente. Assim, a galera realmente dá uma venerada para o professor, o papel do professor na escola, que a gente vem para dividir conhecimento. Eu não chamaria de dificuldade, mas eu chamaria de desafio. Principalmente nas escolas assim como a nossa, o pessoal vem de uma realidade que não é financeiramente, nem às vezes, pelo que eu observo de algumas pessoas, financeiramente e socialmente bem estruturada. Então, mais do que um problema, eu vejo como um desafio ajudar as pessoas a enxergar que, apesar dos problemas que o Brasil enfrenta, os problemas que o Brasil tem, o Brasil é um ótimo país. É um país que, se for comparar com a realidade angolana, ele está muito acima e que, infelizmente, muitas pessoas não enxergam e não dão o valor devido. Tá? Então, meu papel como educador, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, é de contar um pouco de como tem pessoas que passam por realidades e dificuldades maiores e como às vezes a gente está perdendo a oportunidade de fazer do Brasil ainda um país melhor. Por quê? Vocês concordam comigo? Hoje vocês estão no 8º ano. Daqui a 7, 10 anos, vocês vão ser
as futuras funcionárias de vários lugares, podem virar professoras em algum momento, e vocês vão ter a missão de dar continuidade naquilo que a gente chama de sociedade. Para que isso aconteça, é necessário que a gente, como educadores, os alunos, junto com a família, porque esse trabalho ele é sempre feito em conjunto, que a gente caminhe juntos para que funcione. Não sei se eu respondi direito. Aí, ó. Para finalizar, que conselho você daria para um jovem que busca entender mais sobre sua própria identidade? Bora, vamos lá. Ético, racional. Isso. Tá. Para finalizar, que conselho você daria para um jovem que busca entender mais sobre sua própria identidade, ético-racial e importância sobre valorizar as suas raízes? Essa pergunta é extremamente pertinente. Eu já começaria dizendo assim. Primeiro você precisa saber quem você é. Saber quem você é, precisa entender qual é a sua origem. Como eu falei no início, o Brasil é um país mixigenado. O que seria isso? Somos feitos de mistura, de europeu com africano, de africano com um pouco de... Eu nunca vi essa mistura também, africano com asiático é bem difícil, mas a maioria de nós aqui é mistura, ou vem de povos de origem, de italiano, de espanhol, de Angola, principalmente, maioritariamente. Então, a primeira coisa, para a pessoa conseguir ter uma valorização e um entendimento melhor na sociedade, você precisa saber quem você é. Por exemplo, eu sou Sebastião, cidadão banto, eu sou angolano, de Luanda, de origem quimbundo, um banto, hereditário no que diz respeito à questão da cultura do meu país. Tá? Então, se conhecer é importante, você saber quem você é e se posicionar dentro da sociedade. Infelizmente, isso é outra coisa que eu observo muito aqui no Brasil, as pessoas têm dificuldade em se assumir, se aceitar. A maioria não sabe, se eu sou moreno, se eu sou pardo, se eu sou preto, se eu sou loiro, se eu sou o quê? As pessoas, se eu sou homem, se eu sou mulher, é uma dificuldade para tudo. Você precisa se conhecer, se entender, se aceitar, para que a sociedade consiga te enxergar do jeito certo. Então, o começo seria dentro das nossas próprias casas. Estudar mais sobre a origem dos seus pais, pais e avós. Estudar mais sobre como é o comportamento, a estrutura da sua família. Entender melhor o que é um Brasil da vida. O Brasil e os brasileiros, até onde eu sei, eu conheci esse país desse jeito, é feito de pessoas alegres, para frente e que gostam realmente de criar. Para mim, o Brasil é isso. Só que a gente só vai conseguir chegar nesse ponto de ser útil ou de fazer algo relevante quando a gente se aceita. Eu sou fulano de tal, eu gosto de tal coisa e eu me sinto uma pessoa desse jeito. Tá? Quando tudo começa pela aceitação de quem você é, dos seus hábitos, ninguém precisa ser igual a ninguém, o efeito de manada precisa ser desligado, infelizmente, tá? Eu sei que é bem difícil falar, principalmente para vocês na vossa faixa, a ideia de a gente pensa assim, a gente faz tal coisa. Esse senso de coletivismo, ele é bom em alguns aspectos, mas às vezes rouba a tua identidade sem você perceber. Então, é importante que você saiba quem você é para você se apresentar para o mundo. E aí sim você está pronto para contribuir e fazer história de verdade. Agora, etnia é origem. Então, conhecer de onde você veio e a parte racial, saber. Para mim, é chamo-sou de carcaça, mas você pode se considerar preto, pardo, loiro, ruivo, o que for. Eu sou um cidadão preto, banto. Aí cada um escolhe como é, se apresentar para a sociedade e mostra o melhor de si. Acho que é isso. Professor, muito obrigada por essa conversa tão enriquecedora. Foi uma honra aprender com a sua experiência e sensibilidade. E a todos que nos assistem, muito obrigado por acompanhar e até breve. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado e chamem sempre. Beijinhos.